Canção nova, sorrindo pra vida, 8h03, horário oficial de Brasília. Estamos ao vivo, gente, aqui na Chácara Santa Cruz, em Cachoeira Paulista, no interior do estado de São Paulo. A casa do Pai das Misericórdias, gente, o santuário do Pai das Misericórdias. Começamos aqui o nosso Sorrindo pra Vida, que vai ao ar pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Um abraço aos nossos ouvintes de todo o Brasil e além Brasil, acompanhando pela rede Canção Nova de rádio. Só ouvindo aí, né, a nossa voz. Sou eu, Paula Guimarães, missionária da Canção Nova, fazendo companhia para você e você fazendo companhia para a gente, tá? Você também participa aqui da nossa programação. Um abraço carinhoso para a nossa equipe por trás das câmeras aqui. O Celso Laurino de volta na câmera 2, representando todo mundo aqui por trás das câmeras. Um abraço para quem acompanha pela TV Canção Nova, tanto ao vivo aqui nos canais abertos, parabólica, né? Pessoal canais a cabo, né? Que sintonizam a Canção Nova pela TV, mas também você tem a oportunidade de acompanhar pelo YouTube, TV Canção Nova ao vivo. Olha as formas que você tem de acompanhar a Canção Nova, viu? Não é desculpa. Quando você tiver algum problema no sinal aí, às vezes, na sua cidade, sintonize também pela nossa plataforma CN Plus. Você baixa, é um aplicativo no seu celular, pode até baixar na sua televisão, se ela for Smart TV. Uma vez que você faça o seu cadastro por e-mail, guarde a senha, você vai receber a confirmação. Ela é gratuita e você acompanha o Sorrindo pra Vida também no CN Plus. Lá tem a programação ao vivo da Canção Nova, tá bom? Combinado? Hoje aqui para animar nosso Sorrindo pra Vida, a alegria de receber Renilson Góes, gente. É da Rádio Canção Nova, meu irmão de comunidade. Bom dia, Renilson. Bom dia, Paula. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Nossos irmãos que aqui estão conosco e você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Sorrindo pra Vida. É tão bom nós estarmos já no início desse dia, e você, claro, que vai acompanhar na madrugada, em outros horários, né? Mas sempre Deus tem uma direção, Ele tem um norte para nos orientar, para nos indicar. Então, muitas pessoas que nos acompanham falam, olha, eu não perco o programa porque eu começo o meu dia com Ele. A minha direção começa com Sorrindo para a Vida. Que bom estarmos juntos. Deus também quer falar conosco, né, Paulo? Nossa. Quer falar ao nosso coração e também ao seu. Então, prepare-se, abra o coração, deixa o Senhor realizar a obra que Ele quer fazer hoje na sua vida. Ele quer falar conosco e a gente quer ouvir o Senhor. Exatamente. Nós queremos te ouvir, sim, Senhor. Sim. Fala ao nosso coração. Eu já estou a postos aqui para colocar o café da manhã do Sapo. E Sapo segurando a caneca já. Então isso significa que quer um cafezinho. Maravilha. Bom dia, maestro Sapo. Bom dia, família. Começou bem com o café. Não vamos esquecer que é Osana Brasil, hein? Tá na porta, Osana hein? Brasil tá aí na porta aí, né? Vai encher isso aqui, vai ser maravilhoso. Vai ser muito bom. Maravilha, é isso aí. Maravilha, maravilha. Coisa boa ter o Sapo aqui. Mandar um abraço para Silvânia. E hoje eu estou homenageando a Silvânia, que ela me deu um brinquinho. Silvânia, querida, esposa do Sapo, hoje eu vim em sua homenagem, viu? O pessoal vai ver, essa aqui não está à venda não, tá, gente? Eu não fecho minha campanha. Mas é carinho, amor. Esposa do Sapo, ó. Silvânia, querida, um beijo, viu? Para você, gratidão. Oi, Márcio Mendes, bom dia. Bom dia, tudo bem? Que você tá chique com essa camisa aí? Você falando em Osana Brasil, eu já vim aqui com o lançamento. Meu escudo é a fé. O nosso. Nas cores do nosso Brasil, né? O verde, o amarelo, o azul e no lugar do branco aqui o prata. Lançamento, onde hein? A fé é colocada aqui como um escudo no centro. Né? Ficou lindíssima essa camiseta aqui. Ficou mesmo. O nosso Davi, Departamento de Audiovisuais, proporcionou para nós. Olha só, gente. Tá você foi discreto, o Davi proporcionou, mas o desenho foi seu, não foi, Márcio? Eu ajudo, o Márcio, ele é desenhista, gente. Colabora. Você que trabalhou nesse design, né? Gostei da cor cinza, então, para quem tá pelo rádio, é um cinza mais forte. Chumbo. Chumbo. Um cinza quase escuro, não é? Então, deu um destaque bem bonito. As letras escritas mais em amarelo, né? O meu Sim. escudo é a fé, então ressaltou. E eu sei que muitas pessoas têm, assim como a gente tem, essa palavra que há tanto tempo vem nos guiando também aqui no Sorrindo para a Vida, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Há muitas pessoas que recitam todos os dias a armadura do cristão.
não é? E realmente embraçam o escudo da fé. Enfrentam com fé as situações de cada dia, porque a palavra de Deus nos diz, né, que é justamente com esse escudo que os dardos inflamados do mal, seus ataques, não têm nenhuma força sobre nós. Então, uma alegria poder envergar, né, essa camiseta aqui, trazendo essa mensagem tão verdadeira que nós não podemos esquecer em hora nenhuma do nosso dia. O meu escudo é a fé. É a fé. Até vou pedir para o Getúlio, nosso diretor, para ver se ele acha na loja, e mandar um abraço ao nosso cinegrafista Tiago. Ontem, ele, além de ser o modelo também em algumas peças da loja, ontem ele estreou, ele estava trabalhando nos bastidores, eu brinquei com ele. Um abraço, viu, Tiago? Estreando, a irmã dele também trabalha no call center, também modelando aí na loja para a gente essa camiseta. Aproveitar para falar que os descontos de ontem da Super Live, algumas... Aí o Tiago, esse é o Tiago. Gente, ó, vamos vir aí. Aí, olha a cara boa dele. Um abraço, Tiago, homenageando você aqui hoje no Sorrindo pra Vida. Brinquei com ele, falou, você estreou antes do Márcio no Sorrindo pra Vida. Ele estava trabalhando nos bastidores. Mas voltando a dizer que os descontos da loja, para peças que ainda continuam no estoque, né? Porque ontem, graças a Deus, assim, um movimento muito lindo. Então, a gente continua estendendo o frete grátis para todo o Brasil hoje. Você que ainda não fez suas compras de Natal, talvez hoje seja a oportunidade para você. Atenção, sócios, nas compras acima de R$ 59,00, frete grátis para todo o Brasil. Para quem não é sócio, nas compras acima de R$ 99,00. Já coloca na cestinha aí, a camiseta nova aí, meu escudo é a meu fé. Escudo é a fé. Ô, Val, chegou seu cafezinho. Eu tava segurando aqui, eu falei, não pode chegar frio lá na Val. Ainda bem. Você quer anotar, Val, a palavra? Eu quero, nem me deixou tomar o café, mas não. Tava aí. E foi bem na hora. Tá doido. Na hora que ela ia dar aquela picadinha, é pra ficar com... Aproveita pra beber o café. O café fica até mais gostoso, né? Beber o café, menino. João, Evangelho de São João, capítulo 9, versículos do 1 ao 7, depois a gente salta lá para os versículos do 30 ao 41, tá certo? Então, Evangelho de São João, capítulo 9, versículos do 1 ao 7, e depois vamos direto para o versículo do 30 ao 41. Aí, ó, a Val já anotou, eu também, você em casa também anota. E o que eu notei foi a caneca, Val. Olha só que coisa mais linda de Nossa Senhora Aparecida. Hoje tá todas as canecas nossas do Sorrindo pra Vida, com a oração aqui, dai-nos a bênção. A gente já pede logo de manhãzinha, né? Dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, né? Que coisa mais linda, caneca de Nossa Senhora Aparecida, porque nós, principalmente nós brasileiros, a gente tem o dia 12 de outubro. Mas nós vivemos a devoção à Nossa Senhora Aparecida todos os dias da nossa vida. E nós, cristãos católicos, mesmo que tenhamos outros títulos dos quais nós temos uma devoção, porque a Virgem Maria, com cada título, carrega uma espiritualidade, mas a gente tem a oportunidade de o tempo todo dizer, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, e que seja assim no dia de hoje, estejamos debaixo do manto de Nossa Senhora. Eu e a Paula anotamos rapidinho, Renilson, eu para tomar o café e a Paula para tomar água. Foi assim, ó, num instante. Mas eu quero dar bom dia para todo mundo. Estratégia. Bom dia para todo mundo que está aqui juntinho com a gente. Bom dia, Márcia. A camiseta tá linda mesmo, ficou viu? Bonito, parabéns. Ficou linda, linda, linda. Já tem gente até reagindo aqui, ó. A Maria Helena, que é nossa amiga, mora aqui em Cachoeira Paulista, ela dizendo, olha, ficou um show a camiseta, nós amamos aqui em casa. Beijo, viu, querida? Olha, Deus te abençoe. Ela foi ligeira, acabou de ver, já reagiu já. E tem gente que foi mais ligeira ainda que ela, porque já hoje comprou. É o lançamento. Já comprou ontem. Olha só, verdade. Eu tô surpresa, que eu falei, não, mas... Essa é ligeira mesmo. Antes de lançar, já... Mas foi o Thiago. Já estava à disposição, que maravilha. Divulgando ontem na Super Live. Muito bom, minha gente. É isso mesmo. Se a Super Live se estendeu até o dia de hoje, é aquele dia também para você não só adquirir os lançamentos, mas aqueles produtos que você estava aí esperando o ano todo para adquirir, não é? Então aproveite, loja.cançãonova.com, dê uma olhada lá nos descontos, nas facilidades de frete, para os sócios e tudo mais. Quero abraçar todos. Pois não, Paulo? Notícia boa, você falando da Super Live, ontem nós
distribuímos 18.275 peças, né, produtos de evangelização. Esse resultado aqui nos alegra o coração, porque é a missão da loja, né, do Davi, Departamento de Audiovisuais, é distribuir o maior número de produtos de evangelização que conseguimos. Então, a gente agradece aí a todo mundo que ligou ontem, que acessou, e quem ficou na fila de espera aí, hoje ainda dá tempo, né? Hoje ainda dá tempo, porque tem o site à sua disposição e também o telefone 1231862600. Que maravilha! E olha, os materiais estão chegando, porque a Aline Passos, ela diz assim: bom dia, Val, olha o que acabou de chegar. Meu livro tão esperado e desejado, Fica Livre do Teu Mal. Ela nem leu, Márcio, ainda, porque acabou de chegar. Mas no final ela disse: Val, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. E ela mostrou, o Márcio vai mostrar ali, mas deixa eu mostrar o da Aline. Aliás, Alice chegou, minha gente, ela mostrou aqui a fotinho, tirou da embalagem dos Correios e já fotografou aqui para falar: tá chegando, Fica Livre do Teu Mal. Que maravilha! Se você já recebeu os materiais, vá dando feedback aqui para nós também. Então está aqui nas minhas mãos, já que ela apresentou, eu apresento também, não é? Esse livro, ele é uma ajuda espiritual muito importante para qualquer circunstância em que você se encontre e nas mais diferentes situações que você tiver que passar, viu? São ensinamentos, são testemunhos, são orações que já socorreram a muitas pessoas. Por isso, eu até dizia ontem que o meu desejo é que você experimente a libertação que muitos experimentaram e que você entenda o que foi que levou essas pessoas a viverem essa experiência da graça de Deus. Então, o que está aqui já foi experimentado em momentos pessoais, em pequenos grupos, também em grandes encontros de oração, como acontece aqui na Canção Nova, não é? Os nossos acampamentos de oração. E o que eu posso testemunhar para você, quem acompanha o Sorrindo para a Vida já sabe. Porque foram experiências que trouxeram paz, alegria, libertação e saúde para incontáveis pessoas. Os testemunhos que estão aqui nesse livro, eles são belíssimos, não é? São testemunhos que nós recebemos na Canção Nova, contando sobre libertações espirituais, sobre curas afetivas, sobre reconciliação familiar, conversões, não é? Conversão, porque cada pessoa faz a sua pessoalmente, força para enfrentar situações difíceis, situações perigosas, sem desanimar. Porque hoje a tentação do desânimo é grande para todos nós, sim, não é? Então, diversos foram os relatos sobre libertação de vícios, fortalecimento nos tratamentos médicos e, inclusive, término de males espirituais terríveis que haviam pessoas enfrentando, não é? Diga-se de passagem, as situações que nós trouxemos aqui por meio dos testemunhos de terrores noturnos, de noites, pessoas que não dormiam há anos, sim, mas que encontraram libertação através dos ensinamentos, das orações. Então, bendito seja Deus por tantas maravilhas alcançadas por meio da oração, né? Muitos conseguiram mudanças concretas na sua vida afetiva, na sua vida familiar, na sua vida profissional e até mesmo em situações financeiras. A Val trouxe para nós aí testemunhos nesses últimos dias que mostram concretamente isso. A oração atinge todas as situações da nossa vida, não é? Outros aprenderam a se revestir da proteção de Deus em relação à sua vida, em relação às suas famílias, e se libertar e se guardar contra o assédio e contra os ataques, contra a astúcia do maligno. Então, bendito seja nosso Senhor, que nos ensina, vou colocar aqui na mesa, fica melhor, que nos ensina a combater essas situações em todas as circunstâncias, para o nosso bem, para a nossa felicidade e para o nosso livramento. E tem boas notícias. Esse é o livro Fica Livre do Teu Mal, porque às vezes a pessoa está acompanhando pela rádio, a gente mostrou, mas falou pouco o título, né? O título é Fica Livre do Teu Mal, tá certo? Como é que você adquire esse livro? É só entrar no nosso site, loja.cançãonova.com, colocou ali o título, já vai aparecer para você.
Ou você pode também entrar em contato por telefone, 0 código da operadora 12 3186 2600 e pedir o seu. A boa notícia é sobre o livro. Ontem foi um dos produtos mais pedidos na Super Live. Nossa, viu? que legal. Falei, que o Márcio bom. vai ficar feliz. Graças a Deus, muitas pessoas ligando, entrando em contato com a gente, ficando feliz de poder dar de presente. A gente sabe, né, Val, também que muita gente compra os materiais de evangelização e assumem com a gente um papel de evangelizador. Não compram nem para si, compram para dar de presente, para evangelizar a família, aquela mãe assim que vai daquele jeitinho que a gente, né, com os filhos, com os sobrinhos, as avós são assim também, colocando presentinho debaixo da árvore de Natal ou colocando ali na cama, né, fazendo aquele gesto. Quando a pessoa precisar, ela vai recorrer àquele presente, como é um livro, né? A Yara lembrou ontem, a gente homenageou o Padre Jonas, ontem na Super Live, né? E a Yara, que trabalhou muitos anos com o padre, cuidou dele, ela falou que o Padre Jonas dizia assim, muitos brasileiros às vezes ficam sem leitura, né? Vai fugindo um pouquinho da leitura. Mas não tenha receio de comprar um livro e deixar na sua estante. Eu gostei da lembrança dela. Ela falando que o padre recordava disso. Quando você deixar um livro na estante, naquele momento que a pessoa estiver, talvez, passando por um momento difícil, ela vai recorrer àquele livro. Legal, né? Que o padre... Uma palavra ungida, né? O Padre Jonas, Paula, ele fala da vida mesmo, ele fala de experiências concretas. Eu não tenho a menor dúvida de que ele estava falando de algo que ele já experimentou e de algo que ele testemunhou na vida de outras pessoas. O Adamir mesmo, que é o responsável pelo nosso departamento de audiovisuais no dia de hoje, ele me contava que essa foi a experiência dele, antes mesmo dele ser responsável do Davi. Ele tinha ganhado um livro da Canção Nova, que tinha ficado na estante dele, ó. Aí. Estava empoeirado. E mexendo nas coisas, arrumando a casa, porque estava precisando arrumar a vida. A hora que ele começa a tirar as coisas, ele viu o livro, ele começou a ler. E foi tudo o que ele precisava naquele momento da vida dele. Outro dia eu contava aqui de um livro que eu li há mais de 30 anos. Marcou. Marcou. Eu ganhei esse livro, eu não conseguia lê-lo. Não conseguia. Um livro chamado Meu Deus, da irmã Francis Clare. Ele é mais testemunho. Ele ficou numa gaveta ainda quando eu estava na aeronáutica. E aquele livro que eu já tinha começado, sabe, parece que não ia. Não vai, né? Um dia eu me pego esse livro, ele foi para mim como água, sabe? Eu bebia e não parava. E tudo que estava ali era a resposta de Deus para mim. O que foi que mudou? O momento, sabe? Naquela altura, a graça de Deus queria que eu tivesse acesso àquele conteúdo que ali estava. E como estava à mão, foi o que Deus usou para, naquele momento, direcionar a minha vida. Então, Padre Jonas, eu vou lhe dizer, pensa num homem, ele não errava o alvo, não. Sabe? Então, esse conselho dele é um conselho muitíssimo bom. Inclusive, não só para você pessoalmente, mas às vezes você tem em casa pessoas que até são muito resistentes. E quando você fala das coisas de Deus, o que você experimenta é justamente isso, dureza, resistência, contraposição. Deixa lá. Deixa quietinho. Deixa, põe ali. E confia, porque na hora certa, às vezes a pessoa, até por vergonha, pega escondidinho para dar uma folheada e quando vê, olha, Deus já encheu o coração dela com a sua presença. E eu confirmo, Val, porque a Yara contou que o Padre Jonas recebeu uma cartinha de testemunho de uma pessoa que recebeu um livro dele na cadeia. A esposa levou o livro, aquele livro foi bênção para ele, depois foi bênção, foi passando para todo mundo ali que estava dentro da penitenciária, das celas. E depois esse homem, mandou uma carta para o Padre Jonas agradecendo. E o Padre Jonas mandou de volta Bíblia, livro, encheu a penitenciária. Eu nunca tinha ouvido esse testemunho, a Yara contou ontem, da editora, porque ela cuidou muitos anos da editora, né? Também, verdade. Então ela disse que o Padre Jonas recebia cartinhas maravilhosas de testemunhos
frutos dos livros, né, da Canção Nova. Que maravilha! Então essa é uma excelente oportunidade para você estar adquirindo os livros, mas também para seguir estas instruções, estas inspirações, tá bom? Mas participe aqui conosco, eu estou esperando por você. O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Também te espero no nosso Instagram, @sorrindopravidacn. @sorrindopravidacn. Lá você pode curtir, compartilhar, deixar seu pedido de oração. Aquilo que pode ser público, deixe lá também registrado. Nós precisamos testemunhar os feitos do Senhor em nossa vida, as maravilhas do Senhor em nosso meio. Então não perca essa oportunidade não, tá bom? Nós estamos esperando por você. Aos nossos sócios fidelíssimos que nos ajudam mês a mês, que estão conosco nesta reta final do projeto Dai-me Almas, porque nós estamos caminhando para metade do mês, mas já é o final do ano, não é, gente? É, agora... Agora ou valer. nunca. Mas eu já quero agradecer aqui o Edivaldo Lourenço, ele deixou aqui o comprovante dele, está ajudando através do pix.doação@cançãonova.com. A Vera Lúcia, ela diz: amo todos vocês, meus companheiros de todos os dias, que me ajudam e me ensinam demais. Mandou beijo para todos nós. E ela disse em caixa alta, negrito. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. E eu também. Sabe por quê? Ela colocou aqui algo simples que pode passar desapercebido. Ela diz que nós a ajudamos, Deus, não é? E ensinamos demais. Gente, a gente poderia até precificar uma ajuda. Porque, de repente, você tem alguém que te ajude nos cuidados da casa, você tem alguém que te ajude nos cuidados médicos. Então, às vezes, você consegue pôr preço. Existem ensinamentos que você também consegue precificar. Então, é o preço de uma faculdade, não é? O preço de um curso. Um monte de curso aí na internet hoje, pago. Então, existem coisas que você pode precificar. Mas, gente, do céu, tanto ajuda quanto ensinamento... Não tem preço. Não tem preço. Verdade. Então, assim, muitíssimo obrigada porque você faz essa experiência e já nos dá esse testemunho também. Muito obrigada. Por falar em testemunho, já vou trazer aqui testemunho da graça de Deus. O povo de Deus já está escrevendo para nós. Mas eu quero só mandar abraços para, ainda em Jundiaí, né? Eu estive lá nesse domingo. Ontem eu não tive tempo de mencionar, mas Rony e Cícera deixaram aqui para nós um par de alianças. Diz assim: bom dia, bancada abençoada. Me chamo Rony, somos de Jundiaí, Rony e a Cícera, né? Compartilho com vocês um pouco do que vocês representam em nossas vidas. Essas alianças de quando nos unimos no cartório, no dia 26 de janeiro de 2002. Porém, com o passar do tempo, fomos ficando sem condições de usá-la. Mas é um símbolo da nossa união. Estamos casados há praticamente 23 anos, mas ainda não somos casados na igreja. Mas com a graça de Deus e as orientações de vocês, já nos decidimos dar esse passo. Então, estamos dando o primeiro passo, que é doar as alianças para o Pai das Misericórdias, e já estamos nos organizando para receber os sacramentos. Então, um abraço para eles, Rony e Cícera, é isso mesmo, se não há impedimento, busquem receber o sacramento, que vocês vão perceber o quanto a bênção de Deus chegará até vocês. Você falou da bênção do casamento, eu me lembrei de ontem, Márcio, daquele seu livrinho 30 minutos para mudar o seu dia, também saiu muito, que o Padre Alex, das 3 da tarde, né, ele lembrou que uma pessoa deu de presente esse livro para o marido, e o marido não era de igreja, não tinha intimidade com o Senhor. E ele viu o título do livro, 30 minutos para mudar o seu dia. Ele mora na capital de São Paulo. Pegou esse livro aí, leu no metrô, na ida e na volta. Na volta ele decidiu que ele queria casar, na igreja. Só na volta, depois de ter lido o livro. Então, olha, eu indiquei, continuo indicando, viu, gente? Eu fiz essa experiência de ler esse livro. Que vai sair nas minhas desse férias. livro agora. Gente. Sabe como esse livro nasceu? Já tinha mais de 2 anos que eu não conseguia escrever um novo livro, não é? E as pessoas começaram a cobrar, não a mim, começaram a cobrar o Davi. Por que eu estava demorando tanto? Porque a gente vai construindo uma história com as pessoas, né?
Não era falta de assunto, porque todo dia acompanhando Sorrindo para a Vida, viu os ensinamentos. Então começaram a perguntar, e aí, como é que é? Vai ter? E o Davi veio conversar comigo, e eu explicava justamente isso. Diante de tantas coisas que eu estava vivendo, que eu não tinha ali condições para isso. Mas a gente precisa entender que Deus fala conosco também nessas situações. E eu fui rezar. E eu perguntei a Deus, Senhor, se as pessoas estão precisando tanto, o que é que o Senhor me diz que deveria ser o ensinamento mais importante para elas nesse momento? Gente, o livro como que caiu pronto no coração. Era a hora dele, né? É um livrinho que ele tem poucas páginas, ele é um livro de bolso. Mas os conteúdos, eles são certeiros, porque eles ensinam a orar. Eles nos dão 30 minutos, assim, fecundos na presença de Deus. Porque tem gente que tem dificuldade de ouvir a Deus. Mas isso também faz parte da vida de oração. Precisa aprender a fazer. Tem gente que não sabe como rezar pelos outros, não sabe interceder. Tem pessoas que não sabem como pedir a Deus a cura interior, porque sabe que precisam, mas não sabem como fazer. Outras escutam testemunhos e gostariam de caminhar numa direção onde a oração as tornasse mais livres. Não sabem. Não sabem o que é uma oração de louvor, nem como fazer, qual é a diferença entre louvar a Deus e agradecer a Deus, porque são duas coisas diferentes, não é? Você já imaginou o que é 30 minutinhos de oração, mas recheado de todas essas coisas? É simplesmente uma explosão de graça na vida da gente. Tanto que quando o livrinho nasceu, eu fiquei feliz, porque era um serviço que eu estava prestando, mas a resposta das pessoas foram imediatas, porque quem lia não queria só para si. Passava para outros e para outros e para outros, tanto que nessa altura nós estamos com esse livro já ali, logo, logo deve mudar esse selinho. Esse meu aqui já é velho já. É, sim. Esse daqui está no Sorrindo para a Vida, já fazendo aniversário há muitos anos. Desde o dia do lançamento, né? Pré-lançamento. A gente já vai mudar esse selinho, porque já são mais de 1 milhão de livros vendidos. Muito mais, muito mais. É muito livro, sabe? E a conta que eu faço é a seguinte: 1 milhão de livros distribuídos, a média 4 pessoas por casa, são 4 milhões de pessoas atingidas em ler o livro. Aí você talvez diga assim, Márcio, mas nem todo mundo numa casa lê o livro. Só que tem casa que não tem só 4, e tem gente que pega e passa para muitas outras pessoas. Então, 4 milhões de pessoas... Não, impacta a vida do outro. Por baixo, não é? Então, como eu fico feliz de saber que aquilo que me transformou, hoje pode transformar as pessoas através desse livrinho. Ô, Val, e o seguinte, tem dia que a gente vai na papelaria para comprar um cartão, ele tá mais caro que esse livro, tá, gente? Eu queria convocar você que vai dar de presente de Natal aí um cartão, compre um livro desse e faça dedicatória. Substitua o cartão pelo livro. Olha o valor aí, gente. Olha, ele tá em desconto na Super Live, então aproveite. Menos de R$10? Menos. Mesmo, Brasil? É isso mesmo, é isso mesmo. Que maravilha. Loja.cançãonova.com. O livro cumpre o que promete. Se você levar a sério e experimentar a palavra de Deus, em 30 minutos, seu dia pode ser mudado. Quero abraçar com carinho, vou trazer rapidinho aqui 2 testemunhos, são curtos, mulheres cirúrgicas, assim, para testemunhar a graça de Deus. Uma diz assim, foi agora, dia 8, que ela escreveu para nós. Bom dia, Sorrindo para a Vida, que eu amo demais. Assisto todos os dias pelo CN Plus. Val, diga ao Márcio que eu passei por uma enfermidade. Quase perdi o rim. Passei 2 noites na UTI, mas a medalha das 2 cruzes estava comigo. A enfermeira vinha e tirava, eu vinha e colocava. O médico disse que eu poderia perder o rim, mas eu confiei na palavra de Deus. Estou ótima, graças a Deus. Aqui vai o meu algo a mais. Já fui aí na Canção Nova e nunca me esqueci de vocês. E vivo no sonho de poder voltar. Deus proverá isso para mim. Um abraço a todos que eu amo. E ela disse, eu
Sou apaixonada. Fico esperando pelo 100%. Até na letrinha dela também colocou que é por isso que ela ajuda a Canção Nova. Deixou aqui a doação no valor de R$20 também para nos ajudar no projeto Dai-me Almas. Eu trago mais um testemunho, Márcio, também a respeito da graça de Deus, de uma pessoa que ela disse assim, que havia perdido o sentido da vida. Pego aqui para vocês, para a gente testemunhar. E ela foi dizendo para nós o seguinte, que nas noites escuras dos quais ela passava, foi Deus, inclusive através da Canção Nova, de uma música que foi mudando a vida dela. Bom dia, bancada linda. Só gratidão a Deus pela Canção Nova. Há 15 anos, Deus me salvou de fazer uma besteira. Eu estava prestes a fazer uma besteira com a minha vida. Se hoje eu estou viva, é graças a Deus e a vocês. Eu estava num momento de luto pela morte da minha mãe. Assisti a Canção Nova o dia inteiro. E em uma madrugada, eu acordei desesperada, decidida a fazer besteira. A TV estava ligada. E Deus falou comigo pela TV e disse assim: você que está pensando em fazer uma besteira, olha aqui e canta. E eu parei e fiquei escutando a música que estava cantando. A música dizia: eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim, venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Naquele momento não havia alegria nenhuma no meu coração e nenhum desejo de viver. Acredite, essa música foi Jesus que colocou para me salvar. Através dela... Foi a oração que ela não sabia fazer naquela hora. Foi, Márcio. Ela diz, através dela, Jesus usou para me salvar. E toda vez que me dava aquele sentimento ruim, um desejo de morte, de tirar a minha vida, eu cantava essa música e ela foi a minha salvação. Deus seja louvado pela vida de vocês. Não me canso de dizer que amo todos vocês e sou grata. Se estou viva hoje, é graças à Canção Nova. Por isso eu, como ninguém, posso dizer o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Você percebeu, não é? O que é essa graça que Deus confere à Canção Nova através da evangelização? É colocar de muitas maneiras diferentes a palavra de Deus ao alcance das pessoas. Naquele momento em que ela não tinha outra coisa na cabeça, senão atentar contra a própria vida, onde ela estava desprovida, inclusive, de força e capacidade para orar. Essa canção pôs na sua boca as palavras da oração que ela precisava naquele momento. E eu te chamo, Jesus. Venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E essa oração foi a cura de um coração enlutado. Como nós já vimos aqui, outro dia eu até testemunhava isso. Quantas pessoas se animaram através de uma mensagem tão simples. Numa camiseta, Deus me ama como sou. Como sou. Não é? Olha, quantos precisavam ouvir isso ou ler isso e foi como o sol a iluminar a vida das pessoas. Outros dias, né, nós mostrávamos aqui essas caixinhas de oração. Você pergunta, o que é essa caixinha de oração? Um jeito diferente de falar de Deus. Um jeito diferente de trazer as respostas de Deus para a vida das pessoas. Através de mensagens dos santos, através de versículos da palavra de Deus. E naquela hora, por vezes, a vida da pessoa se ilumina por causa de uma resposta que o Senhor lhe dá, não é? Então, a Canção Nova é incansável em pedir a Deus a criatividade para colocar ao alcance de todos nós os meios necessários para que a gente possa rezar e anunciar a palavra de Deus. Então, eu fico, assim, pasmo, não é? Alegre, agradecido a Deus por fazer tamanho bem
e a gente poder saber que participamos Isso. na salvação da vida de uma pessoa. É graça de Não é? Deus, né? É graça de Deus. O Sorrindo para a Vida está só começando, viu, minha gente? Nós vamos ouvir a meditação da palavra, mas você percebe aí o quanto Deus já realizou. Vou dando aquele recadinho para quem não acompanha os intervalos da Canção Nova. Eu também tenho a responsabilidade aqui de ajudar a Canção Nova na sua manutenção, né? Dar alguns recados, né? A Canção Nova, nesse mês de dezembro, precisa da ajuda de todos nós, dobrada, viu, gente? É aquilo que a gente puder fazer mesmo. E ela está colocando à disposição alguns kitnets, né, alguns apartamentos, num condomínio aqui do ladinho. Em troca de um terreno, a Fundação João Paulo II trocou o terreno e ganhou alguns kitnets. Agora está à sua disposição nesse telefone aqui para você comprar, quem sabe, para você alugar, para você vir participar dos nossos eventos. Nós estamos aí às portas do Osana Brasil, um dos maiores eventos da Canção Nova. Quem sabe você pode vir trazer sua família para passar esses dias com a gente ou qualquer dia do ano, né? Talvez você tenha um sonho de morar pertinho da Canção Nova. Tá aí, olha. Ligue, né? Ligue e participe. Esse valor vem direto para o projeto da Em Almas, é auditado certinho, né? E você vai ajudar diretamente na manutenção deste final de ano, tá bom? Para que a gente chegue aos 100% nesse mês de dezembro. Algumas famílias já adquiriram. Agradeço a você também que está participando dessa ação com a gente. Vamos à frase do dia? Hoje é de Santa Teresinha, gente, do Menino Jesus. Quem não conhece, né? Santa Teresinha do Menino Jesus. Espero tudo do bom Deus, como uma criancinha espera tudo do seu pai. Olha a sabedoria, né? Com certeza que se a gente ficar assim com Deus, essa é a intimidade que a gente pode ter com o Senhor, nosso Pai. Espero tudo do bom Deus, como uma criancinha espera tudo do seu Pai. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Por a gente nós. vai observando os testemunhos e vendo que qual o maior desejo do coração do povo de Deus? Encontrar-se com o Senhor, né? E viver aquilo que Deus quer. Vamos pedir o Espírito Santo sobre nós, nos preparando para a palavra que será partilhada em nosso meio, pedindo esse Espírito que nos auxilie para que possamos ser de fato aquilo que Deus quer. Sorrindo para a vida, essa meditação vai te ajudar a você caminhar e ser de fato aquilo que Deus quer. Estamos então juntos ao Espírito, nos preparando para isso. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Peçamos, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Evangelho de São João, capítulo 9, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus ia passando quando viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele
ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. É preciso que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Disse-lhe então: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Depois disso, vou contar aqui para você, antes de a gente ir ali para o versículo 31. Depois disso, houve uma grande confusão, porque essa cura trouxe muito inconveniente para os fariseus, para os saduceus, para os religiosos ali daquela época. E eles foram em cima desse homem, da família deles, e os pais com medo de serem repreendidos e punidos pelos judeus que estavam ali à frente dos grupos religiosos, não quiseram falar a respeito. Mandaram perguntar para o filho, perguntaram para os pais: seu filho é cego de nascença mesmo? Eles responderam: como foi que ele ficou curado? Pergunta para ele, que ele já é de maior, ele que responda. Terrível, né? Os pais lavaram as mãos em relação a esse moço, por ele ser cego. Então, lavaram as mãos em relação a ele na doença, e agora lavavam de novo em relação à cura. Perguntem para ele que responda. E aí foram lá enfrentar o rapaz e dizer: como é que é isso aí? Você era cego ou era palhaçada? Como é que você era cego e agora você está enxergando? E aí ele contou que Jesus o havia curado. E eles começaram a afrontar Jesus. Aí olha o que o cego responde, lá no versículo 30 em diante. O homem respondeu-lhes: isso é de admirar. Vós não sabeis de onde ele é? Está falando de Jesus. No entanto, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores. Mas se alguém é piedoso e faz a sua vontade, a este Deus ouve. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Eles responderam-lhe: tu nasceste todo em pecado e nos queres dar uma lição. E o expulsaram. Jesus ficou sabendo que o tinham expulsado. Quando o encontrou, Jesus perguntou-lhe: tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Ele exclamou: eu creio, Senhor. Ajoelhou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Jesus respondeu-lhes: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Jesus ia passando quando viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Por que eles fizeram essa pergunta, gente? Porque era claro para eles naquela época, como é claro para todos nós no dia de hoje, é claro.
Se a pessoa não consegue ver isso, é como diz essa palavra, é porque é cega. Era claro para todos eles que o pecado é uma fonte de doença. O pecado adoece a pessoa, entendeu? Adoece. Vá nos hospitais para você ver lá as pessoas que estão morrendo por causa do vício, do excesso do álcool. É claro que é um pecado. Primeiro que você vive dopado, entende? Você perde o controle sobre si mesmo, você está se matando aos poucos. Se você está consumindo algo que você conscientemente sabe que aquilo está tirando a sua vida, você está pecando contra você. Como também é pecado quando uma pessoa sabe que ela está se excedendo nas atividades e não se dá descanso, porque ela está se destruindo. Está destruindo a sua qualidade de vida, está destruindo seus relacionamentos, porque você é muito cansado. O que você consegue oferecer para quem está do seu lado? O seu pior, não é verdade? Mas eu faço isso por uma razão. Gente, nós sempre temos razão para tudo. Nem é razão, a gente sempre tem uma desculpa para tudo. É claro que por um período de tempo, às vezes uma situação obriga a gente a um excesso no trabalho, numa atividade. Mas, irmão, é por um período de tempo, você não pode estender isso como um estilo de vida que está se matando. É claro que isso é pecado. E vai adoecer você. E olha, vai produzir exatamente o contrário do que você espera. Porque a pessoa quer tanto trabalhar que ela não se dá descanso. Aí ela pifa. E aí não pode trabalhar de jeito nenhum. Tem uma síndrome, né? Se eu não me engano, é a maneira que se diz, o nome é burnout. Sim. Burnout. É como um fósforo. A pessoa se queimou, se consumiu, agora não consegue fazer mais nada. Entende? Do que adiantou se matar em busca de dinheiro ou para poder satisfazer a falta de noção de um patrão ou para aparecer para as pessoas como alguém superativo. Agora, ó, aonde que isso levou? Você está vendo como esses desequilíbrios, esses excessos são ruins para a gente? Veja os casamentos destruídos pelo pecado do egoísmo, pelo pecado do ciúme, pelo pecado da inveja, pelo pecado da competição, marido e mulher competindo um com o outro, pelo rancor, pelo ódio, pelo espírito de vingança. Eu não vou me separar, mas eu também não vou deixar isso barato. As coisas só vão ficar boas entre nós quando eu der o troco disso que fez contra mim. Vai levar aonde? Vai levar à destruição. Vá conversar com um oncologista e pergunte para ele se tem alguma influência sobre o desenvolvimento do câncer, o que a pessoa vive interiormente. Seus pensamentos, os seus sentimentos, as coisas que elas cultivam dentro de si. Você vai ficar surpreso com o que você vai escutar. Então, eu poderia dar para você 1000 outros exemplos, como gente que o intestino não funciona, úlcera, gastrite, dores de cabeça, problemas de coluna, que vêm de situações não superadas que vão adoecendo o corpo. E olha, eu achava que aquela expressão cego de raiva era só uma expressão. Eu achava que assim, a pessoa ficou com tanta raiva que ela não viu o que estava fazendo. Não, você acredita que fica cego mesmo? Minha mãe estava me contando que ela passou uma raiva tão grande com uma pessoa, mas tão grande, que ela simplesmente parou de enxergar completamente. Ela não enxergava nem vulto. Aí foi levada ao médico e o médico disse: que bom que você veio, porque se isso permanece por mais tempo, pode ser irreversível. Então, de verdade, o pecado, os desequilíbrios são uma fonte de enfermidade. E eles naquela época pensavam assim: se o pecado é uma fonte de doença e um bebezinho que nem veio a esse mundo nasceu doente, o que é que aconteceu? Alguém pecou. Ou ele pecou dentro da barriga da mãe, ou o pecado da mãe ou o pecado do pai se manifestou nele.
E Jesus, ele não diz que o pecado não é uma fonte de doença, gente. O que Jesus diz aqui? Que nem toda doença é proveniente do pecado. Tem enfermidades que são simplesmente a manifestação da nossa fraqueza. Alguma coisa deu errado na hora que a gente estava sendo gestado. Alguma coisa deu errado no decorrer da nossa vida. Porque esse nosso mundo é muito frágil. E o nosso corpo é também. Uma pessoa pode morrer por causa de poluição, por causa de uma contaminação. Percebe? Então, querer dizer que toda doença brota de um pecado, isso não corresponde à verdade. Só que olha o que Jesus diz aqui. Nem disse que essa pessoa nasceu assim para que se manifestasse nela a glória de Deus, não, viu? Ele disse que aquela ocasião não correspondia ao pecado do pai ou daquele rapaz, mas que aquela ocasião era uma oportunidade para manifestar a glória de Deus. Independente da raiz dos nossos males, quando eles são levados diante de Jesus, aquilo se converte numa ocasião para que ali se manifeste o amor de Deus, a força de Deus, o seu poder libertador em nosso favor. Como nós seríamos mais felizes se nós entendêssemos isso de verdade. De verdade. Aí Jesus diz, né? Nem ele nem seus pais, mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. É preciso que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse-lhe então, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Aí as pessoas perguntam, mas por que Jesus cuspiu no chão e fez barro e passou nos olhos daquele homem? Olha, tem muitas teorias e todas elas apontam numa direção, na mesma direção. Vou lhe dizer algumas delas. Primeiro, a palavra de Deus nos diz que nós fomos feitos do barro, da terra, que Deus modelou o primeiro ser humano dessa forma. E é verdade, porque foi desse chão que nós nascemos, gente. Entende? Pelas mãos de Deus, foi o Senhor que nos criou, mas a gente é feito de matéria. Não é verdade? Nosso corpo, ele é um corpo material. Agora, é misteriosa a maneira como o Senhor nos fez. Você não estava lá para ver no dia, e eu também não estava. Mas uma coisa nós sabemos, foi Ele quem nos fez, do nada Ele nos tirou, e a palavra de Deus nos aponta que Ele nos modelou assim, e soprou sobre nós, e nos deu o Espírito. Os judeus entendiam naquela época que a saliva era uma concentração de sopro, que a palavra espírito e a palavra sopro é a mesma. Por isso que quando o ser humano foi modelado do barro, Deus soprou sobre ele e ele teve espírito, porque o espírito é o sopro de Deus. E a saliva é sopro concentrado. Quando Jesus faz esse barro e passa nos olhos dele, é como se ele estivesse restaurando a criação. Ele é Deus Todo-Poderoso. Aquele que fez pode refazer. Aquele que criou pode consertar. Maravilhoso, né? Além disso, o que nos mostra a palavra de Deus? Nos mostra que é com seu Espírito Santo que Jesus faz todas as coisas. Pode carecer de uma explicação para a nossa cultura, nós somos brasileiros, para a gente entender. Mas todo judeu que estava ali à volta e via aquilo, entendia, gente, com o sopro dele concentrado, esse homem curou o cego de nascença. Interessante, né? Mas Jesus não cura só os olhos. Jesus cura o coração daquele homem.
Porque era comum naquela época, quando você passava diante de alguém que você acreditava que a pessoa pecou, que aquela pessoa era imunda, que aquela pessoa era uma excomungada, eles passavam, eles cuspiam. Quantas vezes aquele homem cego escutou alguém passando e cuspindo? E Jesus usa agora aquilo que foi instrumento de tantas feridas e de tanta afirmação de desprezo para ele, Jesus usa isso para curá-lo. A partir daquele dia, nunca mais, quando ele ouviu uma cusparada, ele lembrou das vezes e das vezes e das vezes que ele foi rejeitado, mas que foi exatamente o que ele escutou antes de ficar curado. Nosso Senhor é generoso demais. Ele não cura só o corpo doente, Ele cura o nosso coração. E manda esse homem se lavar. Porque a nossa cura se completa na purificação. Jesus não o leva até a piscina. Jesus manda que ele vá. Porque tem uma parte que cabe para nós, gente, inclusive na nossa purificação. Ontem eu citei uma coisa muito importante para quem reza pelas pessoas. Muito importante. Às vezes nós vamos rezar por alguém e quando a gente faz o que nos diz a palavra de Deus, estendemos as mãos sobre os enfermos para orar por eles. Não é imposição de mãos como faz o bispo sobre um sacerdote, não. Mas é a imposição de mãos como um pai põe as suas mãos sobre os seus filhos. Como uma pessoa que impõe as suas mãos para acolher aquele que muitos não quiseram nem tocar. Até por causa da doença que a pessoa tem. Quanta gente que chega para nós rezarmos e faz tempo que não recebe um abraço. Contei aqui no Sorrindo para a Vida, um dia desses eu estava ali na praça de Cachoeira Paulista e um rapaz pediu para vigiar o carro. Aí eu permiti, porque eu sabia que ele queria uns trocadinhos, mas eu acho que ele pensou que eu não ia dar, sabe? Então, quando eu estava voltando, ele fez sinal para mim que ele tinha cuidado, mas nem veio para receber. Eu estendi a mão, ele veio surpreso. Aí eu coloquei um dinheirinho na mão dele. Aí ele olhou para mim e começou a me abençoar. Abençoar mesmo. Deus te abençoe, que nunca falte nada para você. E foi falando umas coisas. Ah, gente, eu estava indo para o carro, eu voltei para receber a bênção. Porque tem gente que não leva a sério o que a Bíblia fala. Eu levo até a última letra. E tem lá uma passagem que diz que quando um indigente te amaldiçoa por causa do seu desprezo, da sua maldade, aquela maldição sobe rápido contra você. E quando um indigente te abençoa, Deus ouve rapidamente essa bênção e te atende. Eu voltei e fiquei. Quando ele terminou de me abençoar, eu perguntei para ele assim, é tudo isso aí? Ele falou, é isso aí, meu irmão. Eu falei, não, então vem cá e me dá um abraço. Aí ele falou, eu posso? Eu falei, pode. Aí eu o abracei. E no que eu abracei, ele começou a chorar, pegou o dinheiro, botou na minha mão e me devolveu. Eu falei, não, é seu. Ele falou, não é meu não, é seu, é seu, é seu. Eu falei, fica com o dinheiro. Ele falou, eu não posso ficar com o seu dinheiro. Porque o que você me deu é muito mais do que esse dinheiro que você está me oferecendo. Ele olhou nos meus olhos e disse assim, você sabe quanto tempo alguém não põe a mão em mim? Você sabe há quanto tempo eu não recebo um abraço? Eu falei, você ficou agradecido pelo abraço? Ele falou, fiquei. Eu falei, então pega o dinheiro. Nós não temos ideia do que significa nós colocarmos as mãos sobre uma pessoa. E na hora que a gente vai rezar e a gente coloca as mãos sobre alguém para rezar, às vezes a oração, olha, ela desabrocha, ela jorra, sabe? E às vezes é o contrário. Às vezes você estava pronto para poder rezar, você estava bem seca, que não vem uma palavra. E quem está acostumado a rezar pelas pessoas,
sabe muito bem que o que eu estou dizendo é verdade. A oração trava, a oração parece que não avança. Você nunca perguntou por quê? Então, como o Senhor ele foi me conduzindo a orar por pessoas que tinham situações assim espirituais difíceis, eu fui aprendendo a sempre, nesses casos principalmente, a já fazer logo de início uma oração de libertação. Gente, o cenário muda completamente. Inclusive, eu fui percebendo que quando a gente, por pressa, por descaso, por descuido, por falta de atenção, nós vamos rezar por uma pessoa enferma, mas não conversamos com ela, não procuramos entender como foi que essa enfermidade começou na vida dela, ou até ouvir a Deus sobre as possíveis raízes dessa enfermidade. A gente reza e parece que a coisa não vai, sabe? Aí, como você nota que tem alguma coisa diferente naquela oração, você volta lá atrás e faz o que devia ter feito desde o início. Conversa com a pessoa e pede a Deus que a liberte. É um nó que se desata na oração. E por vezes você percebe que a pessoa não era curada, porque havia uma amarra na vida espiritual dela que não permitia a cura. Feita a oração, a coisa muda. A mesma coisa algumas pessoas que são muito resistentes a essa vida nova no Espírito Santo, porque Deus quer vida nova para todos nós. E na experiência carismática nós chamamos essa graça de batismo no Espírito Santo, que não é o sacramento do batismo. O sacramento do batismo nos tornou filhos de Deus. Não é? Quem recebeu o sacramento do batismo recebeu o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo na vida de muitos se tornou como um hóspede trancado num quartinho. Porque a pessoa ela não dá liberdade ao Espírito Santo. Essa graça chamada efusão do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, é como a pessoa abrir todas as portas da sua vida e dizer: a partir de agora, o Senhor não é o hóspede, o Senhor é o dono da casa, faz o que quiser. Gente, é uma revolução tão grande na vida da gente, que a gente mesmo pasma com o que está acontecendo. E chega a chorar de alegria. Eu me lembro das inúmeras vezes, olha, quantas vezes na minha vida, na minha cama, no quarto, num cantinho, quantas vezes eu chorei de tristeza sozinho, sem ninguém ver, sem ninguém saber. Quantas vezes eu chorei de solidão, eu chorei de rejeição, eu chorei de mágoa, eu chorei de impotência, eu chorei de vontade de morrer. Mas não depois que Nosso Senhor entrou na minha vida. Depois daquele dia, nunca mais. Nunca mais chorou, Márcio? Chorei. Mas de tristeza, nunca mais. Só que depois que Jesus entrou na minha vida, quantas vezes eu me peguei chorando de alegria. Sabe aquela última oração que você faz antes de dormir? Que tem a oração que você faz antes de dormir e deita. E tem a oração que você continua deitado, aquela. Você fica, né, com seus pensamentos em Deus e tal. Gente, sabe quando a felicidade não cabe em você? E ela não tem a ver com resultados materiais, não, sabe? Olha, pobre, sem ter onde cair morto, sem ter dinheiro. Eu lembro que numa dessas noites que me vem à cabeça, para você ter ideia de como era a minha situação, já dentro da Canção Nova, não é? Eu era solteiro, morando na casa do Rio de Janeiro. Um dia eu perdi o ponto de ônibus, a descida do ponto de ônibus da minha casa. Eu estava voltando do seminário e perdi. Meu Deus do céu, eu não tinha o dinheiro para poder pagar o ônibus de volta. De longe. Foi complicado. Rio de Janeiro, à noite, periferia, sem dinheiro, só Jesus na causa para proteger. Então não tinha a ver pelas coisas que eu possuía, não possuía nada. Não tinha a ver com a minha exposição, ninguém me conhecia. Isso em 95.
Não tinha a ver com autonomia para eu fazer as coisas. Eu era novinho na Canção Nova, todo mundo mandava em mim. E eu lhe digo, que felicidade. Porque quando você está onde Deus te pôs, você vê verdadeiros milagres acontecerem todos os dias. Sabe? Então, algo acontece dentro da gente quando nós recebemos essa efusão do Espírito Santo que nos dá essa vida nova. E tem gente que não consegue se abrir a isso porque a pessoa está ligada, a pessoa está amarrada. Para ser mais claro, vou pegar aqui um trechinho para você. Página 60. Escuta só. Por isso, em certas situações de enfermidade, convém rezar pedindo a libertação antes mesmo de pedir a cura. São vários os casos em que existe uma ligação entre a doença e a ação do mal sobre o indivíduo. Com a experiência, nós vamos aprendendo que males persistentes costumam ceder após a oração de renúncia e após a proclamação do senhorio de Jesus e a súplica por libertação. Você sabia disso? Se você não sabia, está sabendo agora. E se você está aprendendo isso agora, se prepara para as coisas maravilhosas que você vai descobrir aqui nesse livro. Não é provocação para você comprar livro, porque eu não ganho dinheiro nenhum com isso. É provocação para você ir mais fundo na sua intimidade com Deus, para você descobrir o tesouro que nosso Senhor colocou à nossa disposição e nós não usamos. Eu não uso, você não usa. E em grande parte por ignorância. Sabe, quando a pessoa fala para mim assim, eu estou precisando, você fala para ela, leia um livro, ou dá um livro para ela, ela torce o nariz com preguiça, eu falo, não, ela quer ficar na situação que está, não é possível. Não está passando por nada. Porque se ler uma página é custoso para a pessoa, então não está sofrendo, não. A gente não quer pagar o preço de romper com o mínimo de comodismo e descobrir o que é que pode quebrar essa situação ruim na nossa vida. Não, dessa forma não. E diz aqui, ó, algo semelhante também se dá na efusão do Espírito Santo, essa da vida nova que eu falei para você. Em muitos atendimentos, enquanto rezávamos pelas pessoas, dava para notar que existia nelas uma certa resistência à oração. Não havia acolhimento interior. A pessoa não acolhia, não aceitava. A sua alma parecia refratária ao amor de Deus. Sabe quando bate e desvia? Não entra. Era como se a pessoa estivesse impedida, bloqueada, incapaz de se abrir ao Espírito Santo e receber a vida nova, cheia de bondade, confiança e esperança que o Senhor queria lhe dar. E aí a gente percebe que em muitos casos tem a ver com aquilo que aconteceu no testemunho de antes de ontem. Não é? Se você não sabe o que é, pedido de oração, pedido de socorro que veio para o programa lido pela Patrícia antes de ontem. Se você não ouviu, te aconselho a assistir o programa de segunda-feira, né? De segunda-feira e ouvir. Aí, uma palhinha sobre o que acontece. Tentar manipular o sobrenatural em oposição a Deus ou em desobediência a Ele é como cair numa teia de aranha. De algum modo, quem faz isso fica preso. E o pior é que abre uma via para o mal agir diretamente sobre ela. A sensação que se tem a partir de então é que a vida da pessoa não avança. Não avança. Surgem bloqueios que atrapalham em quase todas as áreas. Mas dia 9/12/2024. É o Sorrindo para a Vida, que a moça fez o pedido de socorro, dia 9/12/2024. Isso que eu acabei de falar é familiar para você? Você já viu situações assim na vida de alguém, ou até mesmo na sua? E eu não estou lendo tudo, viu, gente? Pensei só algumas coisinhas que são mais importantes, que tem a ver com essa palavra de hoje. Se precisamos ser libertos, ou se pretendemos ajudar alguma pessoa que padece sob a influência do mal, devemos estar munidos de duas preciosas armas: a palavra de Deus e a oração.
Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Se você me perguntar, mas as coisas que estão nesse livro são claras desse jeito? São claras desse jeito porque eu não sei falar de outra forma. Às vezes eu poderia ser até mais sutil, penso. Mas não gosto, não faço questão de ser sutil, não. Eu acho que, às vezes, fica parecendo enrolação, sabe? Fica dando volta para poder dizer as coisas. Então, se foi claro isso para você, as outras coisas serão claríssimas. Por isso que eu me identifico tanto com esse cego que foi curado. Ele era assim, ó, pá, objetivo. Chegaram para ele para poder afrontar Jesus. Gente, ele nem sabia quem era Jesus. Você viu que Jesus se apresentou para ele? Tu crês no Filho do Homem? Eu não sei quem é para que eu creia nele. Sou eu quem falo contigo. Ajoelhou-se, então eu creio. Eu creio, Senhor. Só que mesmo sem saber quem era Jesus, olha a resposta deste homem. Diga para mim que não, se não há a resposta de uma pessoa que foi curada interiormente e visitada pela graça de Deus. Se esse homem não fosse de Deus, ele não podia fazer o que ele faz. Se esse homem não fosse de Deus. Sabe qual é a pergunta de Jesus para ele? É a pergunta que Jesus está fazendo para nós nesse Sorrindo para a Vida de hoje. Tu crês? Tu crês no Filho do Homem? Quem é Ele, Senhor, para que eu creia nele? Sou eu aquele quem fala contigo. À mesma hora ele se ajoelhou e disse, eu creio, Senhor. Por que você não se ajoelha e diz a Jesus que você crê nele agora? Sim, Jesus. Por que você não se ajoelha e diz a Jesus o que aquela música cantou? Eu te chamo, Jesus. Venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Porque Jesus não precisa cuspir no chão e fazer barro para poder passar nos seus olhos, ou passar no seu coração, ou na sua coluna doente. Mas o que o cuspe simbolizava, Ele pode dar a você hoje. Ele pode te dar não a água de uma saliva, mas a água viva do seu Espírito Santo, que vai levantar você de toda prostração e de toda enfermidade. Que coisa maravilhosa, né? No primeiro milagre, Jesus curou a cegueira. No segundo milagre, Jesus abriu os olhos da fé. Olha que maravilha. Primeiro ele curou sim o corpo, mas depois, no encontro que ele teve com aquele homem, ele curou a cegueira espiritual. Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Tu estás falando, sou eu quem falo contigo, tu o vês. Nossa, é isso que o Espírito Santo nos diz em toda oração em que nós dobramos o joelho. Tu o vês. É Jesus quem está aqui. Só que nós não o vemos pelos olhos da carne, nós o vemos pelos olhos da fé. A fé é a porta pela qual se entra na presença de Deus. Me permita falar para você que está desanimado de rezar. Para você que não sabe rezar, não fui eu quem propôs, foi a Paula que trouxe a conversa do livrinho 30 minutos. Foi. Tá? Porque eu não fiquei pensando em falar dele. Mas para você que não sabe rezar, esse livrinho vai ser na sua vida um verdadeiro amigo, um mestre, um professor que vai pegar você pela mão e vai te ensinar a entrar na intimidade com Deus. É o livrinho 30 minutos na presença do Senhor. 30 minutos para mudar o seu dia. Desculpa. 30 minutos para mudar o seu dia. Não é? Esses 30 minutos mudam mesmo. Não é? Mas a fé pela qual você entra na presença de Deus não é a sua inocência. Não é você não ter pecado. A porta pela qual você entra na presença de Deus não é você ser um cumpridor da Bíblia. Não é você ser um católico exemplar, católico de carteirinha, missa todo domingo, confissão em dia, pagar o dízimo, dar esmola. Não é isso que coloca você na presença do Senhor. Essa não é a porta. Tudo isso são coisas boas, mas uma pessoa pode, fazendo todas essas coisas boas, não entrar no céu. Não ser justificada diante de Deus.
A porta pela qual você entra na presença de Deus não é este dom ou aquele dom, não é essa virtude ou aquela virtude. A porta pela qual você entra na presença de Deus é a fé. É a sua confiança de que Deus nos deu um Salvador e o nome desse Salvador é Jesus. Eu digo para você, a fé é a porta. Creia em Jesus. Sim, Aceite nosso Senhor como o dono da sua vida. Aceite Cristo como seu Senhor. Aceite que você tem um Deus que criou você por amor e não te abandonou, mesmo você merecendo. E que nesse dia de hoje interpela você, interpela o seu coração através desta palavra, que talvez você está aí ensaiando para trocar de canal um tempão e não conseguiu, né, meu amigo? Para chegar nesse momento e ele dizer para você que a sua hora é agora, que chegou o momento, que deixa de você ficar postergando, sabe? Tome a sua decisão. Você que já deu chance para tantas pessoas, para tantas coisas na sua vida, será que você não vai ter coragem de sinceramente, de coração, dar uma chance a Jesus? Mas você tome cuidado, porque ao dar essa chance, pode ser que tudo aquilo que você sempre esperou a vida inteira, seus anseios mais profundos, aconteçam para você. Coloque as mãos sobre o seu coração. O Senhor colocou para você uma porta que não é alta demais, não é afastada demais. É perto de você, porque está no seu coração. Se for confessares, diz a palavra de Deus, com a tua boca, que Jesus Cristo é o Senhor, e se creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A chave de tudo é a fé. A chave de tudo é a fé. Nem foi de propósito, mas inclusive você pode dizer, o meu escudo é a fé. É a minha chave que abre as portas e é o meu escudo que me protege. Fé, o que é fé? Fé é você dizer sim a Deus. Sim. Crente. É você chamar o Senhor para dentro da sua vida. O pecado foi um não. Mas em Jesus nós temos uma segunda chance. Talvez você tenha passado a sua vida inteirinha dizendo não para Deus, mas agora uma nova chance se descortina para você. Aceita Jesus? Quer viver na sua graça? Faz igual o cego, agora curado. Dobra os seus joelhos diante dele e diz, sim, eu quero, eu te aceito. E logo você será uma nova criação, mais rica que a primeira, porque você vai ser renovado, recriado em Cristo Jesus pela força do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Amém. Senhor. Obrigado. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Aquele que fez pode refazer. Está refazendo hoje você. Está te trazendo de volta ao seu coração. Por isso, como esse cego, que como o Márcio nos trouxe, imediatamente, sim, tu és o Senhor, então eu creio, eu aceito, eu quero. Chame o Senhor, que Ele está com Ele nesse momento. Cantemos então. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E o Senhor, Ele nos visitou nessa manhã. Tome consciência disso. Deus nos visitou nesta manhã através da meditação da palavra. Nós ouvimos a palavra, que é o próprio Deus. Deixa agora essa palavra cair no seu coração. Nós ouvimos os testemunhos, nós ouvimos a música. Jesus, esse nome tem poder. E a palavra era do cego. E nós muitas vezes, se não todos os dias, temos cegueira. Não enxergamos tudo.
Não temos esse dom, né? Deus tem o poder de enxergar tudo. Vamos dar a Ele a entrada na nossa vida agora. Você que está em situações assim complexas mesmo para resolver no dia de hoje, não tem saída, não enxerga a saída. O Senhor agora, com a graça do Espírito Santo, vai trazendo primeiro a libertação. Foi muito repetida, às vezes nós ouvimos isso. Deus muitas vezes liberta primeiro. Primeiro Ele quer libertar. Então, obrigada, Senhor. Você já vai agradecendo pela libertação que o Senhor vai realizando. Espiritual. O Senhor te liberta. Liberta de consagrações, de situações que você viveu por iniciativas próprias, por situações que pessoas te colocaram. Jesus te liberta. Seja liberto no nome de Jesus. E depois de liberto, agora o Senhor liberta você e te dá a clareza da situação que você precisa tomar aí. Situações de vícios que você precisa largar, situações erradas, de caminhos errados que você tomou. Obrigada, Senhor. O Senhor vai dando entendimento para muita gente que no dia de hoje precisa sair de situações complexas para viver o plano de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor não realiza só agora, só aquilo que a gente proclamou, mas o Senhor vai além das nossas palavras. O teu nome tem poder. Enquanto mais pregava, Márcia, eu fui lembrando de várias situações, amigos, pedidos de oração. E eu fui pedindo, eu falei assim, Jesus, o Senhor chega, o Senhor vai mais longe que a gente. E Deus realiza, né? A gente sabe, a oração tem esse poder, né? Não nós não temos, mas a palavra de Deus, ela alcança aqueles que a gente ama, aqueles que pedem oração para a gente, né, Val? Verdade. Jesus hoje visitou muitas famílias, graças a Deus. Louvado seja Deus, graças a Deus. Primeiro, porque para Deus não tem situação que seja irreversível, não é verdade? Verdade. Até o cego de nascença, Jesus pôde, o Márcio foi traduzindo para nós toda a realidade de mostrar, de fato, a recriação de Deus. Deus pode, não há nada que seja irreversível nas mãos de Deus. Segundo, que todos nós, se não somos cegos totalmente numa situação, temos pontos cegos nas situações. Todos, todos nós, né? Então, todos nós precisamos ser iluminados por Deus nas circunstâncias da nossa vida. Então, peçamos, a partir dessa palavra, que o Senhor possa o tempo todo abrir os nossos olhos, né? Senhor, cura-nos e que nós também possamos enxergar. Eu quero abraçar com todo carinho, gente, a Daniela Luiza. Ela disse assim, bom dia, Val. Sou de Araguari, Minas. Acompanho o programa todos os dias. Sou deficiente visual e eu amo essa passagem. Agradeço as reflexões. Costumo acompanhar os livros na versão digital. Deve ser porque tem aqueles leitores, né? Eu faço isso às vezes. Quero ler um livro depois que já tem na versão digital. A gente vai trabalhando e vai ouvindo, ou os livros para ouvir, não é? E Eu acho que ela já sabe, se você não sabe, viu, querida? No CN Plus, nós temos muitos livros para ouvir. Então, você clica, que a gente lê para você com o maior prazer. Pois é, e ela disse assim, meu esposo também é cego, mas nós somos felizes e ajudamos a Canção Nova pelos ensinamentos que nos traz. E aqui ela deixou um recadinho para mim, para você também, viu, Paulo? Porque ela disse que gosta de um cafezinho, que acompanha a gente também no cafezinho. Pensando no café já. E aqui uma pessoa pediu para não identificá-la, mas ela disse assim, Val, eu experimentei o que o Márcio disse sobre ser cego de raiva. Por favor, Val, não me identifique. Bom dia para vocês e para todos. Mas esse final de semana, eu e meu marido fomos tomados por uma força de raiva, um com o outro, muito forte, inexplicável. Estávamos indo para a missa, começamos a discutir que participamos longe um do outro. A gente não tinha condição nem de participar perto. Nossa. Pedia perdão a Deus, pedi que me purificasse, mas eu fiquei, como o Márcio disse, cega de raiva. Voltamos para casa e continuamos a brigar, os desentendimentos, as ofensas, as palavras. Saí de casa porque não dava conta de ficar no mesmo ambiente que ele. Peguei o carro, mas aí me lembrei da Canção Nova. Me lembrei de vocês ensinarem a sempre pedir o Espírito Santo. Então, mesmo no carro, eu pedi que o Espírito Santo começasse a me conduzir.
Quando eu percebi, eu estava parada na igreja, da qual ela tinha acabado de sair. E eu estava do lado da igreja, ela já estava fechada, mas eu me lembrei que Jesus estava lá. Comecei a rezar e a pedir a Jesus a graça. Voltei para casa clamando o Espírito Santo. Confesso que naquela noite nós não conversamos nada, mas eu voltei em silêncio e suplicando o Espírito Santo. Na manhã do dia seguinte, preparei o nosso café e pedi ao Espírito Santo que me desse a graça de perdoar o meu esposo, mas que também ele me perdoasse. E o sinal era, Espírito Santo, que ele me dê um abraço. Adivinha, Val? No mesmo instante nos abraçamos, pedimos perdão e finalizamos com eu te amo. Deus é maravilhoso. Basta ir ao encontro dele e entregar os nossos problemas. Eu consegui resolver isso graças aos ensinamentos na Canção Nova, meus irmãos. Que espetáculo de testemunho. Gente, eu ouvi no livro do Padre Jonas, li, né, na verdade, ele falando justamente disso. Peça o Espírito Santo para situações impossíveis, que elas são transformadas. Aquilo que é impossível para nós, para o Espírito Santo não é, viu? Perdoar, situações aí do que ela viveu, partilhou com a gente, não foi difícil? Espírito Santo, para ele não é difícil, peça o Espírito Santo. Vamos agradecer? Chegou o final de Sorrindo para a Vida, mas eu quero agradecer porque nós chegamos aos 43% do projeto Dai-me Almas, minha gente. Projeto que mantém a Canção Nova no ar. Subimos ontem 6% mais, está faltando 57%. Nós temos pela frente 13 dias úteis, mas a gente sabe que dezembro é complicado. Né? Todo mundo, muita atividade, né? Com a família, e cuidado para a gente não se distrair, tá? Então, a gente já deixa aí na tela para você esse apelo. O Pix da Canção Nova vai estar à sua disposição, porque a Canção Nova precisa da sua ajuda no dia de hoje para a gente fechar o 100%. O que a Canção Nova é e o que a Canção Nova faz, está aí. Você vê todos os dias. E quando você vem nos visitar, você descobre que aquilo que você vê pela TV é de verdade como é aqui a nossa vida. Tem pessoas que saem até emocionadas porque descobrem que é mais. Não é? Então, diante do que você tem visto, você gostaria de ser um evangelizador conosco? Por vezes, Deus está te chamando até, você que é mais jovem, que é solteiro, a fazer um caminho para poder entrar na Canção Nova. Mas tem muitos que gostariam e não podem, mas podem ajudar na evangelização. Podem ajudar dando suporte material para que esta obra continue, porque a evangelização ela é espiritual, mas ela passa pelos meios materiais. Precisa da câmera, precisa do microfone, tem que ter energia. Tem que ter luz. Tem que ter luz. Nem sempre os missionários conseguem dar conta dos trabalhos que têm. Nós temos, graças a Deus, muitos colaboradores, que também é uma maneira de responder ao chamado de Deus, que vêm aqui para poder ajudar, mas que dependem desse salário de cada mês para poder sustentar as suas famílias. E a Canção Nova precisa honrar esse E eu pergunto a você, com aquilo que você pode, não é fazendo loucuras, mas com aquilo que você pode, nesse dia de hoje, você aceitaria ajudar essa obra? Está aí para você, não é? O Pix na tela, pix.doação@cançãonova.com. Esse para quem já está habituado com o Pix, mas quem quiser um outro meio, transferência, cartão de crédito, quem imprimir o boleto, né? Fazer o depósito. Anota aí, por favor, clube.cançãonova.com. clube.cançãonova.com. Lá você pode escolher uma outra forma de colaboração. Com certeza tem essa que você está pensando lá. Não é só você escolher. E quem sabe você já aproveita e se inscreve como um sócio evangelizador. Verdade? Se precisar de ajuda, o telefone está na tela para você. Nossa equipe é maravilhosa, tá certo? 0 código da operadora 12 3186 2600 e você vai ser muito bem recebido. Ô, Márcio, obrigado. Foi bom demais Sorrindo para a Vida. Eu também estou feliz, Paula. Olha, os materiais de evangelização também ajudam diretamente na campanha. Sim, não é? Verdade. Aproveitar que hoje é frete grátis ainda. Então, o que aconteceu ontem com a Super Live se estendeu para hoje, tá certo? Frete grátis e tudo mais. Então, se você quiser adquirir os materiais de evangelização como forma de ajudar, loja.cançãonova.com, já peço o seu.
Já peço o seu, já aproveito, ó, ontem a gente lançou os relógios da linha Perseverantes, tá lá também, aproveita o frete grátis, porque daí sai mais barato para você também a linha Perseverantes. E aproveita a camiseta enquanto tem. A camiseta tá linda, gente, o meu escudo é a fé. Aproveita Gente, tudo. Ah lá, aproveita tudo, aproveita maravilhosa tudo. a camiseta, Tá linda maravilhosa. demais, gente, a nossa loja. Val, obrigado pela sua presença. Olha só, a Helenice, ela pediu para avisar que ela comprou 20 livros, 30 minutos para mudar o seu dia. Aê! Olha só que bacana. Mas eu quero mandar abraço e pedir a vocês orações. Hoje é aniversário do Padre Samir, gente, querido. Acompanha sempre aqui o programa. Padre, um beijo no coração, sua bênção, nossas orações pelo senhor no dia de hoje. Feliz aniversário, Padre Samir, para todos os aniversariantes do dia de hoje. Renilson, obrigado pela tua presença. Valeu, Maestro Sapo. Vai lá pro Amor Vencerá? Daqui a pouquinho, viu, gente? Tchau, a gente encerra com música. Tchau, gente. A gente conta com você. Deus abençoe. Chame Jesus. Vale muito a pena caminhar com Ele. Eu te chamo, Jesus. Venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver.